Boa tarde, professor. Aqui está o nosso jogo de xadrez. Esse jogo ele não está completinho ainda. Ele ainda falta as condições de promoção do peão e do roque. Falta o peão inicial mover duas casas e fazer o cheque, né? Mas conseguimos fazer uma demonstração visual do tabuleiro, com que cada peça tem uma limitação de movimento, que são as regras. Somente os valores digitados corretos do usuário são lidos. E o jogo avisa no final qual jogador venceu e encerra o programa. Para começar, a gente fez essa matriz aqui de caracteres. Essa matriz ela guarda as posições iniciais do tabuleiro. Aqui são os caracteres que tem. As maiúsculas são as peças brancas e as minúsculas são as peças pretas. E cada caractere desse é uma pecinha diferente. Por exemplo, aqui é o cavalo, aqui é o rei, aqui é a rainha. A rainha está em Q porque é Queen, né? Agora essa função aqui é para mostrar a posição das peças na tela, né? Aqui, essa aqui de 0 a 7, que é o número, que são 8 espaços que estão definidos lá em cima, como define, que vai ficar dando as coordenadas em cima do tabuleiro. E esses underlines aqui, ele é para fechar o tabuleiro, para não ficar aberto, entende? Ficar o quadrado do tabuleiro fechado em cima. Agora, esses dois laços aqui, ele passa por cada caractere da matriz e imprime cada caractere da matriz na tela, entendeu? Bom, agora falando sobre a função mover branca. Dentro da função mover branca, existem as variáveis diferença vertical e diferença horizontal. Essas variáveis, mais para frente, vão ser usadas como requisitos para a gente poder para poder determinar o movimento das peças. Dentro da função mover branca, tem um do while e ele tem as perguntas. Digite a linha e a coluna da peça mover e digite a linha e a coluna onde a peça vai ficar. Vá um pouco mais embaixo. Caso a mensagem, caso os valores digitados do usuário for maior que a constante ou for menor que 0, aparece a mensagem erro, digite valores válidos. Vai mais embaixo. E se a mesma condição também acontecer, for maior que o tamanho da constante e for menor que 0, aí, como está dentro do while, a mensagem para o usuário digitar os valores aparece de novo, porque os valores estão errados. Agora sobre o movimento das peças. Bom, para as peças poderem se mexer, é o seguinte: a branca inicial lim e branca inicial col tem que ser igual a um dos valores das peças. Aí tem os ifs, tem os elses e os elses embaixo. Tem esse primeiro if, que se for igual a se a posição inicial da linha e da coluna for igual ao t e a diferença horizontal for igual a 0, ou a diferença vertical for igual a 0, porque isso são parte das condições para a torre poder se mexer, que a diferença horizontal ou a diferença vertical sempre vai ser igual a 0. Essa diferença horizontal e diferença vertical é o seguinte, vai um pouco mais em cima. Eles são formados através da subtração da linha e da coluna respectiva, da final e da inicial. Neles tem a função ABS, que é uma função que ele transforma todos os valores negativos em positivos. Pode ir mais embaixo. Pronto, aí dentro desse if, se o valor digitado, se a posição inicial for igual a t, que no caso é a torre, e obedecer essas regras, a diferença horizontal ser igual a 0, ou a diferença vertical ser igual a 0, e se não tiver nenhum desses seguintes valores nas coordenadas finais, que no caso tem os caracteres que ele pode pegar, que ele pode ficar em cima, que no caso é o caractere vazio
e os caracteres minúsculos que representam as peças pretas. Que nesse caso tem que cobrir essas condições para a peça poder se mexer. Bom, se ele tiver essas condições, é que eu disse oferecer. Bom, se ele obedecer essas condições, acontece a seguinte coisa. Na posição final que o usuário digitar, na branca final lim, branca final call, nessa coordenada é colocado a posição inicial. E na posição inicial vai aparecer o caractere vazio. Isso dá a impressão como se a peça estivesse se mexendo. Na posição final vai ter a peça do valor inicial e na posição inicial vai ter o caractere vazio. Aí, no caso, se isso acontecer, aparece a mensagem. Próximo turno. Embaixo. Essa aqui é a condição para o bispo. Que, no caso, a branca inicial em branca inicial call tem que ser igual a B, que é o bispo branco, e a diferença horizontal e a diferença vertical, elas têm que ser iguais. Aí ele tem as mesmas condições das outras peças, que a posição final onde ele pode ficar tem que ser as peças minúsculas, que são as peças do oponente, como se ele estivesse comendo as peças, ou tem que ser um caractere vazio. Pode ir embaixo. Aí do cavalo, a diferença horizontal tem que ser igual a 2 e a diferença vertical tem que ser igual a 1. Ou a diferença horizontal tem que só ser igual a 1 e a diferença vertical tem que ser igual a 1. Tem que ser igual a 2, no caso. E tem as mesmas condições. A posição final onde tem que ficar, ou tem que ter os caracteres minúsculos, são as peças do oponente, ou tem que ter um caractere vazio. E assim que a peça é mexida, e assim que é aprovado, a posição final passa a ter o valor da posição inicial e a posição inicial passa a ser 0, dando a impressão como se a peça estivesse se mexendo embaixo. E imprimir a mensagem no próximo turno. Essa aqui é a do rei. Do rei, como ele só pode se mover uma casa, a diferença vertical tem que ser maior igual a 0 e a diferença vertical tem que ser maior igual a 1, ou a diferença horizontal tem que ser menor igual a 1, ou a diferença horizontal tem que ser maior ou igual a 0. Ele também tem as mesmas condições. O canto onde ele pode ficar só é permitido se forem peças minúsculas, que são no caso as peças pretas, ou for caractere vazio. E se der certo, ele cola o valor na posição final e a posição inicial fica vazio. Embaixo. Na rainha é o seguinte, ele tem mais em cima. Na condição da rainha, ele tem as duas condições do bispo e da torre, que é a diferença vertical tem que ser igual à diferença horizontal, ou a diferença vertical é igual a 0 ou a diferença horizontal é igual a 0. Aí também tem as mesmas condições, mais embaixo. No peão, ele não usa diferença horizontal e diferença vertical. Ele usa a seguinte condição: a diferença da linha da branca inicial, que é a linha inicial onde o peão vai mexer, até a linha final, a subtração deles tem que ser igual a 1, porque o peão só pode mover uma casa. Se der certo, aparece a mensagem próximo turno. Agora, se não der certo, aparece a mensagem posição selecionada inválida. E acontece a seguinte coisa, só um pouco mais embaixo. Aparece a seguinte coisa: se for inválido, dentro da função mover branca, é chamado dentro dela mesma ela de novo, entendeu? Para que o usuário possa digitar os valores novamente. Para a função mover preta, que é sobre as peças pretas, ela é igual à função das peças brancas, mas ela troca os maiúsculos pelos minúsculos, e a comparação também pode ir embaixo. Pode ir mais embaixo. Mais embaixo. Só que o lugar onde as peças podem ser permitidas tem que ser as peças maiúsculas, que no caso as peças brancas, indicando como se ele comesse as peças brancas, ou fosse um caractere vazio. Agora vai em cima. Ele também tem as funções de vai em cima, pode em cima. Ele também pergunta para o usuário, digite a linha, a coluna onde a peça vai se mexer, e digite a linha, a coluna onde a peça vai ficar. Aí ele usa também essa função ABS, que é por valor absoluto, que ele pega
valor absoluto que das peças, da linha da linha final e da linha inicial e da coluna final e da coluna inicial, ele subtrai, só que ele pega todo o valor negativo e transforma em positivo, vai embaixo. Aí tem essa condição, né, se caso o usuário ele digite números que não fiquem dentro, sejam maior que o tamanho da constante ou sejam menor que zero, são os números inválidos. Aí tem esse if que caso for inválido, ele vai imprimir erro, digite valores válidos, e também tem o while, né, que tem esse while embaixo, que é caso o usuário escreva valores que não são permitidos, aí aparece para ele digitar de novo. Pode ir embaixo. Aí tem as condições, né, que são as mesmas das brancas, só que troca as maiúsculas pelas minúsculas. Pode ir embaixo, que ele tem as mesmas condições embaixo. Pode ir embaixo. Pode ir embaixo porque essa parte é igual a da outra. Só muda, troca o maiúsculo pelo minúsculo. Pode ir embaixo. Pronto, agora na main. Só vai em cima. Dentro da main, vai acontecer o seguinte. Para a função poder continuar rodando, teoricamente infinitamente, né, até onde o usuário perder, vai mais embaixo. Tem esse while. Esse while, dentro dele, vai ser executado da seguinte ordem. Vai mostrar o campo, aí vai fazer a chamada das peças brancas, vai mostrar o campo e fazer a chamada das peças pretas. Aí assim vai ficar continuando. Tem uma forma disso ser quebrado e aparecer qual dos usuários venceu, quando o rei é derrotado. Aí aparecer a mensagem na tela de quem venceu e quebrar o programa. Mas essa parte da main vai estar o nome do jogador 1 e o nome do jogador 2. Elas têm a constante tamanho e o nome. Aí é o seguinte. Vai aparecer a chamada para o usuário digitar, a entrada para o usuário digitar o nome do jogador 1 e jogador 2. Pode abaixar. Pronto, é o seguinte. Esse jogador 1 vida, esse jogador 2 vida, eles estão com 0 e até quando eles forem 0, continua rodando, entendeu? Não, até quando eles forem 0, continua rodando. Mas quando eles forem diferentes de 0, aí para. Aí é o seguinte, inicialmente, depois da chamada da função mostrar campo, dentro desse if aí da linha 483, eu digo que a vida do jogador 2, que a vida do jogador 1 também vai ter também vai ser do mesmo jeito. É igual a 1. Pode ir embaixo. Inicialmente eu digo que tem esse valor. Pode ir mais embaixo. Aí é o seguinte, só um pouco para cima. Dentro desses dois for, eu procuro dentro desse campo lim call. Se dentro da matriz tem o caractere R, que é o caractere que representa o rei. Caso tiver, aí o jogador vida vai ser igual a 0. Assim, desse jeito, fazendo com que a matriz ela continue rodando enquanto o rei existir. Se for diferente de 0, o jogador 2 vida ainda fica como 1. Aí se for como 1, aí é quebrado o while, porque os valores vão ser, um dos valores vai ser diferente de 0. Vai embaixo. Aí ele imprime o turno do jogador, que ele, antes da função ser chamada, ele imprime qual jogador vai jogar, e vai em cima. Pode ir em cima. Pronto. Aí é o seguinte, se a vida do jogador 1 e a vida do jogador 2, um dos dois for igual a 1, que é aquele valor lá que eu declaro no início, que para ser 0, o rei tem que ser encontrado, um dos dois, tanto o rei minúsculo quanto o rei maiúsculo. Se for igual a 1, o programa é encerrado por causa desse break e aparece dizendo qual jogador venceu. No caso, se o jogador vida 2 for igual a 1, aí diz, as peças brancas foram as vencedoras. Se o jogador vida 1 for igual a 1, aparece, as peças pretas foram as vencedoras. Aí encerra o programa.